Coisas que só aprendemos com o hebraico. Aleph Bet. Aleph Bet é o alfabeto hebraico. E ele é formado por 22 letras. Cada letra é uma consoante, não temos vogais. E todas elas com o mesmo formato, ela não tem maiúscula e minúscula. Aleph é a primeira letra e Tav a última letra. Uma coisa interessante do alfabeto hebraico é que cada letra também corresponde a um valor numérico. Do Aleph até o Yod, de 1 a 10, e do Kaf até o Tsad, de 20 a 90, e do Kof até o Tav, de 100 a 400. Então, quando nós queremos montar uma numeração, principalmente na Bíblia hebraica, nós utilizamos as letras. Por exemplo, se eu quiser mostrar o número 14, eu uso o Yod e o Dalet. Então vai aparecer lá, capítulo 14, Yod, Dalet. É assim que nós verificamos na Bíblia hebraica os capítulos e os versículos. Dando continuidade ao vídeo anterior, que nós aprendemos as 22 letras do alfabeto hebraico, aqui eu quero mostrar uma curiosidade do Aleph Bet. Das 22 letras, 5 delas sofrem uma alteração gráfica quando elas estão no final de cada palavra. E são elas o Raf, o Men, o Nun, o Fei e o Tsad. Essas 5 letras, elas recebem uma alteração gráfica no final de cada palavra quando elas são utilizadas. O Raf vira Raf final, o Men vira Men final, o Nun vira Nun final, o Fei vira Fei final e o Tsad, Tsad final. A alteração é apenas no formato e não na vocalidade. Elas mantêm a sua forma vocal e também mantêm o seu valor numérico. Então, toda palavra que for utilizado o Raf, o Men, o Nun, o Fei e o Tsad no final, elas são escritas neste formato aqui. Vamos aprender hebraico? Você sabia que o hebraico possui vogais? Sim, o hebraico possui vogais. E essas vogais são chamadas de nekudot. Nekudot é o nome dado à pontuação que chamamos de vogais no hebraico. Aqui está representada a letra Bet. No nosso português, ela representa a letra B. Abaixo dela nós temos um tracinho e nessa outra aqui nós temos um Tzinho. Tanto o tracinho quanto o Tzinho representam a vogal A no hebraico. Então, quando eu vou ler esta sílaba, eu leio B com A, Ba. B com A, Ba. Pois esses dois tracinhos representam a letra A. Então, toda vez que você pegar um texto bíblico e tiver uma consoante hebraica e abaixo dela um tracinho, você vai saber que esse tracinho é o A. E toda vez que ela tiver um Tzinho, você saberá que ela também é um A. Então aqui B com A, novamente, Ba. B com A, Ba. Esta é a vogal A. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês como é a vogal A no hebraico. As vogais no hebraico são chamadas de nekudot. E elas são pontos que são atribuídos às consoantes hebraicas para dar vocalidade nas palavras. A vogal E no hebraico é representada por essas 3 formas. 2 pontos, um em cima do outro, 3 pontos distribuídos como um triângulo de cabeça para baixo e 2 pontos um ao lado do outro. Aqui eu coloquei a consoante Men, que no nosso português corresponde à letra M. Então, M com E, Me. M com E, Me. M com E, Me. Então, toda vez que você vê num texto hebraico, principalmente na Bíblia, essa formatação dos pontos embaixo das consoantes,
você saberá que essa é a vogal E. M com E, me, M com E, me, M com E, me. Você aprendeu a vogal A e a vogal E. Aprendeu também que vogais no hebraico têm o nome de nekudot. Isso é um sistema de pontuação para dar vocalidade nas palavras. Hoje, quero te ensinar a vogal I. E representei aqui o Aleph e o Yod, e aqui um Aleph. Abaixo do Aleph tem um ponto. Abaixo desse Aleph também tem um ponto. E por coincidência, podemos chamá-los de pingo do I, porque esses pontos representam o I no hebraico. Nesse aqui, reforçado pelo Y, que é o Yod no hebraico. O Aleph, uma curiosidade sobre ele, é que apesar dele ser a primeira letra do alfabeto hebraico, ele não é a letra A. E ele não tem som. É como o nosso H no português, sem som. Então aqui eu leio I e aqui também leio I, sendo que aqui reforçado pelo Yod. Hoje quero te ensinar a vogal O. Já sabemos que vogais em hebraico têm o nome de nekudot. Aqui eu vou utilizar a letra Vav para nos auxiliar na questão da vogal O. O Vav, quando ele tem um pontinho em cima, como esse aqui, ele perde a condição dele de consoante e vira a vogal O. Diferente de quando esse pontinho estiver à esquerda, na parte superior, ele continua com uma condição de consoante, e aí nós temos uma sílaba que aqui seria Vo, porque o Vav é a letra V no hebraico. Então, pontinho à esquerda, em cima, continua consoante e é uma sílaba Vo. Pontinho em cima, ele vira a vogal O. A vogal O, ela tem uma outra condição. Quando aparece esse Tzinho aqui embaixo de qualquer consoante do hebraico, aqui o Aleph. Aí quando ele aparece, para ele estar na condição de vogal O, é necessário que logo após, na letra seguinte, tenha esses dois pontinhos aqui. Então toda vez que aparecer esse Tzinho com dois pontinhos logo em seguida, essa vogal aqui é a O. Então aqui é Kol e aqui é Yoda. Essa é a vogal O do hebraico. Chegamos na última vogal, a vogal U. Já aprendemos a vogal A, E, I, O e hoje aprenderemos a vogal U. A vogal U, assim como a vogal O, precisaremos do Vav para demonstrá-la. O Vav é aquela consoante do hebraico que tem o som de V e que quando ele é utilizado com a vogal O e a vogal U, ele perde a sua condição de consoante e fica somente com o som da vogal em que ele está representando. Nesse caso aqui, a vogal U, porque o ponto está no meio à esquerda da consoante. Outra forma de demonstrar a vogal U são com esses três pontinhos. Aqui eu representei a letra Samer, e o Samer, no nosso português, tem um som de dois S. Sempre dois S. O S no hebraico não tem som de Z, sempre será S. Então aqui seria S com U, Su. Esta é a vogal U no hebraico.